A Microsoft lançou recentemente uma função muito legal para te auxiliar no tratamento de texto dentro do Excel. Hoje nós vamos falar sobre a função dividir texto, que pode ser utilizada em uma série de situações. Vem comigo! Na aula de hoje nós veremos aqui uma função bem legal chamada de dividir texto, que é uma função nova do Excel que está presente neste momento apenas no Office 365 e quando você está inscrito no programa Office Insider, que é aquele programa para você receber atualizações antes de todo mundo, mas talvez atualizações que não estejam 100% confiáveis ainda em seu funcionamento, pode ter algum bug, etc. Então, o primeiro ponto é você verificar na sua conta se de fato você tem aqui o Office 365, se ele está atualizado e se esse programa Office Insider está ativo. Só que além dele estar ativo, você tem que verificar aqui na opção de canal que você está com o canal Beta. Desta forma, atualizações que a Microsoft for lançando, você vai tendo acesso com antecipação. Beleza? Feito isso, você vai conseguir utilizar a função dividir texto. Beleza. De toda forma, acredito que em breve, pelo menos no Office Online, ela também estará disponível caso você tenha versões um pouco mais antigas. E agora vamos aprender como utilizar essa função e a quantidade de recursos que ela tem. Deixa eu diminuir até aqui essa coluna C para a gente poder visualizar isso de forma mais tranquila. Olha só, eu tenho aqui um texto que possui o nome de uma empresa, o nome de uma cidade e a sigla de um estado. E eu quero dividir isso em algumas colunas. Veja que interessante. Vou utilizar aqui a função dividir texto, que me pede alguns argumentos. Vamos trabalhar com todos eles. O primeiro é o texto. Cliquei sobre ele. O que ele me solicita agora? Se eu quero dividir por coluna, e aí eu tenho que inserir informação neste argumento aqui, ou por linha, e eu tenho que inserir informação no outro argumento. Eu quero dividir por coluna, isto é, Magazine Luiza fica numa coluna, por exemplo, a coluna D, São Paulo fica na coluna E e SP fica na coluna F. Então, a minha divisão neste caso é por coluna. Então, aqui eu vou inserir o delimitador. Qual será o delimitador? O que está delimitando aqui cada uma das minhas informações? É o tracinho. Então, vou colocar aqui o tracinho e simplesmente posso aqui fechar o parênteses. Ainda veremos outros argumentos adicionais. Veja que ele já trouxe Magazine Luiza, São Paulo, SP. Ele descarregou essa matriz. Na hora que eu arrasto, eu posso visualizar aqui as informações de todo mundo. Vou deixar aqui centralizado, aumentar um pouquinho esse tamanho. E eu tenho ali já as informações divididas. Poderia colocar um cabeçalho, empresa, aqui do lado, cidade e sigla. Beleza, tenho ali todas as minhas informações divididas de forma bastante prática. Tranquilo? Outro exemplo, eu tenho aqui um texto que está vendo que ele está numa linha só, uma linha bem comprida, que é um texto copiado ali de uma nota fiscal. Ele vai de uma linha bem comprida. Eu quero colocar isso segmentado em linhas. Como assim? Nesta linha comprida, eu tenho aqui uma primeira informação, depois eu tenho uma segunda informação, depois eu tenho uma terceira informação. E é comum a gente pegar documentos nesse sentido, que a gente precisa copiar um dado de um local para outro e fica sofrendo ali na hora de dividir. O que eu posso fazer? Também utilizar a função dividir texto. Veja bem, qual que vai ser o meu caractere delimitador aqui neste exemplo? Após o final de cada informação, eu tenho o ponto final. Então, poderia utilizar ele como caractere delimitador. Será que vai dar certo? Vamos ver. Dividir texto. O meu texto está aqui em cima. O próximo argumento pede como eu vou dividir por coluna. Eu não vou dividir por coluna aqui, ou seja, não quero que cada informação fique em uma coluna. Eu quero que cada informação seja quebrada em linhas sempre que o ponto aparecer. Então, este argumento de delimitador de coluna, nós vamos ignorar, colocando um ponto e vírgula, que ele passa para o próximo. O delimitador de linhas será o pontinho, sempre colocar esse texto entre aspas. Fechei parênteses, Enter. Olha o que ele fez. Colocou a primeira informação certinha, só que na segunda ele começou a dar bagunça. Por que ele começou a dar bagunça? Porque o meu texto original tem aqui a informação e no meio dessa informação eu tenho aqui um site que tem o ponto. Então, sempre que ele vê o ponto, ele quebra uma linha. O que eu posso modificar na minha função? Ao invés de pedir ele para procurar apenas o ponto, vou colocar o ponto com o espaço.
Por quê? Porque quando é um site não tem ponto e espaço. Aqui no meu texto já tem um pontinho, o espaço e aí começa a segunda informação. Então, coloquei o espaço após o ponto, prontinho. Olha que bonito. A informação foi dividida aqui e aí fica muito mais fácil de eu entender cada um desses trechos. Legal? Seguindo, olha o incrível poder dessa ferramenta. Agora aqui do lado eu tenho aquelas mesmas informações do exemplo 1, porém com caracteres separadores diferentes. Aqui estava sempre o tracinho. Já aqui eu tenho vírgula, eu tenho uma barrinha, eu tenho um tracinho com a vírgula, então as informações estão diferentes. O que a gente pode fazer? Igual, dividir texto. O texto eu vou indicar aqui aonde que ele está. Ponto e vírgula, agora eu devo indicar o caractere delimitador da coluna. E aqui eu quero separar em coluna. Empresa numa coluna, cidade na outra, estado na outra. Só que são vários caracteres delimitadores. Então eu vou abrir aqui chaves para ele se comportar da forma que eu quero e vou indicar todos os caracteres delimitadores que podem existir. Por exemplo, eu posso ter o tracinho, ponto e vírgula, indico o segundo. Eu posso ter a vírgula, ponto e vírgula, indico o terceiro. Eu tenho essa barrinha em pé aqui, o pipe. Vou colocar ela aqui também. Beleza. Fecho as chaves e vou fechar aqui o parênteses. Será que vai dar certo? Olha só, apareceu ali Magazine Luiza, conseguiu quebrar com o primeiro caractere. Na hora que eu arrasto para baixo, tenho também as demais informações separadas certinhas, mesmo que com caracteres diferentes, ok? Uma coisa que você pode fazer nessa função, até para evitar excessos de espaço que apareçam, é você usar a função arrumar, que vai pegar o resultado da minha divisão texto e vai deixá-lo sem excessos de espaço que possam aparecer antes do texto, depois do texto ou eventualmente no meio do texto. Vou fechar aqui. E aí, na hora que eu arrasto, perceba que ele vai até mudar um pouquinho aqui a orientação, porque tinha um excesso de espaço. Afinal de contas, na hora que eu mando dividir por um caractere, ele está pegando e colocando numa célula espaço São Paulo, espaço SP. Com a função arrumar, eu já tiro esse excesso de espaços. Professor, não percebi esse excesso de espaço, porque ele estava aqui centralizado, mas olha só, vou dar um Ctrl Z mais uma vez, vou deixar alinhado à esquerda. Vamos ver se vai perceber o excesso de espaço. Tá vendo que tem um espacinho aqui antes de São Paulo? Se eu coloco mais um espaço, vai ficar mais um espaço, mais um recuo. Na hora que eu coloco a função arrumar, você vai ver que ele vai retirar esse excesso de espaço e vai colar ali na margem. Olha só, São Paulo já colou na esquerda, arrastando a função, as demais também já colaram na esquerda. Só que eu vou deixar aqui centralizado, mas foi para você perceber que existia esse excesso de espaço. Chique! Exemplo 3. Olha só, bem interessante também. Aqui eu tenho um texto que está da seguinte forma. Eu tenho um identificador, o 1, e aí eu começo as minhas informações. Empresa, cidade, estado. Só que na mesma linha eu tenho outro identificador, a outra empresa, a outra cidade e o outro estado. Veio todas aquelas informações em uma linha apenas, o que pode acontecer também, sobretudo quando você exporta relatórios de algum sistema que talvez não esteja tão parametrizado para colunas. Dá para quebrar isso tudo de uma vez. Olha que bonito. Dividir texto. E aí nós vamos passar para ele que eu quero quebrar esse texto. Como? Primeiro ele me pede a delimitação de coluna. Qual que é a delimitação de coluna? Sempre que houver uma vírgula, ele vai separar as informações em colunas. Então, colocou um aqui na primeira informação. Viu a vírgula? Coloca Magazine Luiza na segunda informação. Viu a vírgula? Coloca São Paulo na terceira. Bacana. Então, o caractere delimitador para quebrar colunas é a vírgula. Ponto e vírgula, agora eu indico o caractere delimitador para quebrar linhas. Acabei as informações da primeira linha, Magazine Luiza, São Paulo, SP. Qual que é o caractere delimitador que indica que eu vou mudar de linha? É o ponto e vírgula, que aí passa para a segunda empresa. Então, o caractere delimitador da linha, esse row delimiter, é o ponto e vírgula. Faltou colocar as aspas aqui. Beleza. Cuidado para não confundir, tá? Porque a vírgula você separa o próprio argumento da função e depois você tem que colocar o ponto e vírgula aqui para indicar que ele é o caractere delimitador. Será que vai dar certo aqui já? Fechei. Olha que legal. Tudo dividido de forma bem prática e bem rápida. E eu poderia também utilizar a função arrumar para evitar excessos de espaços. Nem preciso arrastar porque ele já descarregou aqui a matriz, né? Já pegou toda a informação. Ok? Mais um exemplo, exemplo 4.
Eu tenho aqui um outro texto, que também, como eu disse, isso aqui é muito comum às vezes quando você está extraindo aí e levando informações de um relatório para o Excel, e eu quero dividir essas informações. Veja, eu tenho aqui produto, e aí tem o nome do produto. Marca, tem o nome da marca. Valor, tem o valor. Quantidade, tem a quantidade. Loja, tem a loja. Setor está aqui em branco. Eu não tenho informação ali do setor. Vamos ver como que eu utilizaria essa função. Dividir texto, indico o texto. Qual é o caractere que vai fazer a quebra em colunas? É o dois pontos. Então, uma coluna vai ter produto, na coluna seguinte vai ter o nome do produto. Então, o caractere que faz essa quebra é o dois pontos. E o caractere que faz a quebra de linha é o ponto e vírgula. Então, vou colocar aqui o ponto e vírgula como quebra de linha. Ok? Fechei parênteses. Trouxe da forma desejada? Sim. Só que o setor eu não tenho nenhuma informação correspondente e aparece esse ND, esse erro. O que a gente pode fazer para tratar? A própria função tem um argumento para isso. Então, olha só. Depois da quebra de linha, eu tenho um argumento que é de ignorar vazias ou não. Não é isso que a gente quer agora. Ponto e vírgula. Tem um outro argumento para diferenciar maiúscula e minúscula. Também não é esse que eu quero agora. E eu chego no argumento que eu quero, que é o que farei caso eu tenha aqui um erro, algo não encontrado. Como que a gente vai fazer? Vou mandar ele deixar em branco, aspas, aspas. Enter. Pronto, ficou em branco. Se eu quisesse um texto não encontrado, por exemplo, escrevo aqui não encontrado e apareceu ali não encontrado. Se por um acaso o valor some, vai ficar ali também como não encontrado. Beleza? Vou voltar aqui em informação, vou deixar ali só com aquele não encontrado. Perceba que também tem um excesso de espaço, e aí eu posso corrigir, colocando a função arrumar, ou mesmo no caractere delimitador, colocando ponto e vírgula e espaço. Agora ele já ajustou também. Legal? E vamos para o quinto exemplo. Olha só. Eu tenho aqui um texto que mostra nome e o nome da pessoa. Só que eu tenho aqui informações diferentes em termos de separação, de identificação. Nome está aparecendo aqui com N maiúsculo, aqui tudo minúsculo, e aqui está aparecendo tudo maiúsculo. O que eu quero, na verdade? Eu quero suprimir esse prefixo chamado nome e deixar apenas o nome da pessoa. Então, eu poderia usar a função dividir texto e indicar que eu quero pegar esse texto, que vai ser separado, e eu vou colocar esse prefixo, porque aí sempre que ele vê o prefixo, ele vai ignorar e vai colocar só o próprio nome. Estou utilizando esse prefixo como caractere de separação. Vou colocar aqui nome, dois pontos, fechei. Veja o que ele fez. Vou arrastar a função e ele trouxe da seguinte forma. Ítalo, ele colocou aqui na direita e deixou um espaço em branco. Já os de baixo, ele não conseguiu fazer nada. Primeira coisa para corrigir, por que ele não conseguiu fazer nada? Porque eu estou pesquisando nome com N maiúsculo, e aqui eu tenho de formas diferentes. Então, um argumento que eu poderia utilizar é esse match mode, mandando ele ignorar a diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Então, veja, tenho aqui o delimitador de coluna, ponto e vírgula, saltei para o delimitador de linha. Ponto e vírgula, saltei para ignorar espaço, que eu não vou mexer por enquanto. E aí cai no correspondência de maiúsculas e minúsculas. Se eu coloco o 1, ele não vai diferenciar maiúsculas e minúsculas. Isto é, o nome pode ter escrito aqui de qualquer forma que ele vai conseguir separar. Então, vou colocar aqui o 1 para isso. Fechei. Trouxe aqui para baixo, vamos ver? Olha só, agora eu consegui trazer o nome, porém com alguns problemas. Ele deixou o nome aqui ignorando maiúsculas e minúsculas também. Daria para corrigir isso? Daria. Posso colocar o pri ponto maiúscula para deixar as iniciais do nome em maiúscula. Pronto, arrastando aqui a minha função. Veja que a função está sendo aplicada na coluna D, só que ele está levando os dados para a coluna E, porque eu tenho um espaço na minha separação do nome para o próprio nome da pessoa, do prefixo nome para o próprio nome da pessoa. E aí vamos lá, como que eu posso corrigir essa coluna de espaço que ele gerou aqui automaticamente? Porque ele quebrou a partir da inserção do nome. Então, como que eu posso corrigir? Naquele argumento chamado de ignore empty, eu posso mandar ele ignorar células que fiquem vazias durante a divisão.
Então, vou colocar aqui o 1 para poder ignorar. Agora, eu consigo trazer o nome aqui para a esquerda. Lembre-se, Excel você tem várias possibilidades para vários objetivos. Então, entendendo cada vez mais as diversas funções, você pode utilizar o melhor recurso para cada um. Vou arrumar aqui também, para não ficar com excesso de espaços, antes, durante e depois. E eu tenho aqui os nomes separados também. Uma outra possibilidade da função. Ok? Independente se você já tem ou não a função, acho que compensa você assistir a aula, tentar entender para quando você tiver ela, aplicar também, porque essas funções novas da Microsoft acabam facilitando muito a nossa vida. Te vejo na próxima aula. Até lá!